Boa noite aí, meus irmãos, e aqui vocês estão assistindo agora, né, pela internet ou mais tarde sobre essa transmissão. A gente vai falar sobre isso hoje, mas nós ainda estamos cultuando a Deus. Nós estamos cultuando a Deus, é o que nós vamos fazer. Vamos orar ao Senhor e vamos cultuar o seu nome e aprender a tua palavra, porque é para isso que nós estamos aqui. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque tudo está no teu controle e porque o Senhor está nos dando a oportunidade de, neste século, Senhor Deus, com essa tecnologia, poder ainda levar a tua palavra, Senhor Deus, mesmo na distância física que estamos, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que cada pessoa que está agora nos acompanhando, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai. Senhor, e essa doença que tem maltratado tantas pessoas, Senhor Deus, tem atacado o mundo inteiro, que o Senhor possa, Senhor Deus, amenizar esses efeitos, Senhor Deus, porque o controle é teu. Mas também sabemos, ó Pai, que há outras pessoas com muitas enfermidades, Senhor Deus, e eu te peço que o Senhor as cure, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão agora acamadas, que estão no hospital, que estão talvez, Senhor Deus, sofrendo com câncer e problemas cardíacos e problemas de cirurgia e tantas coisas que estão acontecendo, Senhor Deus, não nos permite esquecer deles, ó Pai, e eu te peço, ó Pai, que tua misericórdia também os alcance, Senhor Deus. Receba este culto, Pai, ele é feito em teu louvor, nós te agradecemos e pedimos no nome do Senhor Jesus, amém. Muito boa noite, irmãos. Com tudo o que está acontecendo, eu recebi de uma irmã de Vila São José um pedaço de um versículo de Eclesiastes 3. Eu queria ler um pequeno trecho para os irmãos nesse momento. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, foi isso que ela me mandou. E tempo de afastar-se de abraçar. Esse é o momento que a gente está passando. É o momento de deixar de abraçar. O texto continua. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então que Deus possa nos abençoar. Que a gente saiba que tem um tempo para tudo, meus irmãos. E que em breve tudo isso vai passar. Porque toda vez que choveu, passou. E a gente já passou por outras crises. É que dessa vez tudo está muito na televisão, na internet, a gente tem como saber das coisas, e graças a Deus por isso, a gente está bem mais preparado do que em outras épocas da história, pode acreditar. Obrigado, Senhor, agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado a oportunidade, ó Pai, de te cultuar, ó Senhor Deus. Os irmãos agora distantes uns dos outros, mas nós cremos que em breve nós estaremos juntos de novo. Por isso que nesse tempo em que estamos longe um dos outros, que o Senhor possa nos abençoar e que a nossa fé cresça, e que em breve a gente possa estar se abraçando de novo, que o Senhor cuide do nosso país, em nome de Jesus, amém. Bom, hoje seria aqui em Vila São José um culto de oração, onde nós agora cantaríamos um hino, normalmente uma música nós cantaremos e depois iremos dividir, porque nós oramos em grupos menores para dar tempo de orar. Aqui não será possível, mas eu peço a você que está assistindo, você pode fazer o seu pedido de oração nos comentários, você pode colocar aí, nós temos alguém que vai anotar tudo isso, e você que é membro de Vila São José, recebeu hoje um convite para participar da nossa campanha de 24 horas de oração. Todo ano nós fazemos isso, normalmente no aniversário da igreja. Naquele mês de novembro, nós fazemos um período de 24 horas de oração, onde cada pessoa se compromete a orar 15 minutos, no mesmo horário
no mesmo horário todos os dias. Hoje nós lançamos esta campanha por causa desse coronavírus, dessa pandemia que está assolando o mundo, e nós temos que orar. Além das providências que estamos tomando, nós temos que orar também. Então, se você quiser participar, você que é membro de Vila São José, tem aí, você recebeu isso pelo seu WhatsApp. Se você não recebeu, ou se você quer participar, você é membro de outra igreja e quer participar, não tem problema, você põe nos comentários aí que você quer, e a gente vai entrar em contato com você. Nós vamos pelo menos dizer que horário, você tem que dizer um horário, é sempre os horários fechados, 1h, 1h15, 1h30, 1h45, é sempre esse horário que funciona. Você pode participar. A gente geralmente, até irmãos de outra igreja participam, e hoje nós estamos fazendo essa campanha aqui em nossa igreja. Vamos ficar 30 dias, você escolha o seu horário, e todos os dias, nesse horário, você vai orar, e o Senhor vai ter misericórdia. Eu quero explicar também a razão. Sei que para muitos, não vir ao templo para orar é muito difícil, eu sei. Eu sei, principalmente você que tem a minha idade aí, né? Eu estou chegando nos 60 e você que tem mais. A gente foi acostumado, né? A gente até chamava templo de igreja. Vamos para a igreja. Então, para nós, o templo era a igreja, e agora você não pode vir. Mas nós queremos explicar a razão disso. Nós temos uma responsabilidade diante do Senhor e diante dos homens. Nós temos o respeito à autoridade, e o governo nos orientou a evitar as reuniões, inclusive religiosas. Nós estamos obedecendo isso, e nós também estamos pensando, irmãos, no bem-estar até dos membros, dos familiares, e até mesmo dos nossos vizinhos aqui, e do nosso templo. A gente não quer, pode ser que muitas pessoas vêm para o nosso templo, vêm para a igreja, vou chamar assim, pegando ônibus, vêm em contato com pessoas, e a gente não quer transmitir esse vírus para ninguém. Confiamos sim em Deus, confiamos em Deus, não tenha dúvida disso, nós confiamos em Deus. Mas é exemplo de Neemias, que orientou o povo: olha, uma espada na mão e a palavra do Senhor na outra. É o que nós fazemos. Nós lutamos com as armas deste mundo, que é o que nós podemos fazer, ou seja, vamos evitar o contato, vamos fazer os cultos através da internet. Nós relutamos muito para chegar nessa decisão, mas foi necessário. Olha, pelo testemunho mesmo, pelo risco. Nós temos muitas pessoas idosas, e algumas até mesmo que nós sabemos que desse grupo de risco, que são hipertensas, que são diabéticas. Seria uma irresponsabilidade da nossa parte fazer o culto e orar, porque a Bíblia não nos instrui a orar sem providência. Eu me sentiria como infringindo o conselho de Tiago, que disse: se alguém pedir comida, você não adianta falar estou orando por você, tem que dar comida. Do mesmo jeito, nós temos um problema de transmissão, de contágio de uma enfermidade, então nós vamos orar, sim, vamos fazer todas as nossas práticas religiosas necessárias que o Senhor nos manda, e também vamos tomar as providências físicas, que é não ter este contato. Como é que nós decidimos fazer isso? Os cultos de quarta-feira serão online como este. Será um culto, um formato um pouco diferente, mas nós convidamos você a estar presente todas as quartas-feiras, 8h da noite. Os membros receberão um convite, mas se você faz parte ali do nosso grupo de Facebook, ou se você faz parte do nosso canal, é inscrito no canal do nosso YouTube, você ativa o sininho ali, né, do YouTube, e você vai receber uma notificação. E eu creio que no Facebook também você recebe uma notificação, assim você não vai esquecer. Nós temos outro culto, que são as sextas-feiras, 7h30 da manhã, um culto relativamente pequeno, são poucas pessoas que vêm, muitos idosos vêm nesses cultos. É um culto, na verdade, é uma reunião de estudo bíblico. Nós fazemos oração, nós estudamos a Bíblia por versículos e resolvemos suspender por tempo indeterminado este culto. Ele não era gravado, como é um culto com poucas pessoas, nós fazemos sentados num círculo de estudo bíblico, sem microfones, sem nada. Então nós resolvemos suspender este culto até essa crise passar. Quanto aos cultos de domingo, nós ainda vamos
mandar para vocês, estamos vendo qual é a melhor forma que nós vamos fazer. Então você, até sexta-feira, você vai receber aí, você que é membro de Vila São José, e normalmente a gente posta aqui também, como acontecerão esses cultos. Tá bom? Já lhes digo que sempre nós vamos evitar a presença das pessoas. Nós estamos pedindo que você que está ouvindo aí, que é do grupo de risco, assim, idosos, pessoas hipertensas, pessoas imunodepressivas, né? Tem essa dificuldade aqui, com problemas respiratórios, diabéticos, evite, não só evite vir à igreja, não, pastor, não é para você ficar em casa, nós vamos atender isso. Tem hora, irmãos, que nós temos que obedecer ao governo quando ele não contraria a Bíblia. E nós temos que fazer isso, lembrando que no passado, na época do que nós chamamos de igreja primitiva, já houve muitas proibições, e as pessoas tiveram que fazer os cultos nas casas, tiveram que fazer coisas separadas. Cada vez nós vamos nos adaptando ao mundo, mas nós vamos sobreviver, porque as igrejas do Senhor Jesus Cristo sobreviveram 2000 anos de perseguição, de pestilência, de proibições, mas ela sobreviveu e sobreviverá. Até quando? Até a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Ele virá buscá-la. Então você fique tranquilo. Nós pedimos a você, insistimos, você que tem aquele familiar que já tem mais idade e talvez, eu falo não só os mais idosos, às vezes os jovens também, não tem tanta destreza, não consegue manusear a tecnologia, não sabe ver celular, às vezes nem tem celular, não sabe ver culto no celular. Então eu peço para você, vai lá, vai com ele, explica como é que é. Se ele fala, não aprendo isso, não tem importância, senta do lado dele e assiste. É claro que os cuidados vão ser os mesmos. Pastor, como é que eu vou ter contato com ele? Ora, você vai lavar suas mãos, vai higienizar, vai fazer todos aqueles procedimentos e vai ter o contato, não vai se cumprimentar, não vai se tocar, mas você pode ficar junto, mostrar para ele. Se você tem um computador tipo notebook, você pode colocar para eles, ou talvez um tablet, ou então um celular com uma tela um pouco maior, mostre para ele. É bom você fazer isso, ele vai ter que aprender a fazer isso, porque até aqui na cidade de São Paulo hoje, o prefeito chegou a proibir até comércio de abrir. Então as coisas estão muito difíceis. O nosso missionário, o pastor Silvio, lá no Paraguai, já nos disse, ele está em Foz do Iguaçu, mas ele faz cultos lá no Paraguai, que lá foi proibido, até os cultos foram proibidos. Então, é uma situação de emergência. O que nós vamos fazer? Nós não vamos abandonar a nossa fé. O mais importante é não abandonar a fé. Então, a sua leitura bíblica agora tem que ser aumentada. Você que falava, puxa, eu lia 4 capítulos por dia, pode ler 8, tem mais tempo agora. Agora, se você pegar esse tempo do culto e falar assim, eu vou aproveitar para fazer outra coisa, você não está certo. Tem que usar o seu horário de dedicação ao Deus, estando aqui, estando no hospital, estando na sua casa, esteja onde estiver. O nosso tempo também é dado ao Senhor. Então, o fato de eu não poder vir no templo, não significa que eu não vou cultuar a Deus, porque não creio no templo como o lugar único de culto. Lembrando que nós somos o templo do Espírito Santo e a nossa vida deve ser um culto racional a Deus. Então não vá se esquecer disso. Então, mais uma vez, eu peço que você compreenda as decisões que tivemos que tomar. E para os membros de Vila São José, eu mandei um versículo que eu vou ler aqui, antes de devolver a palavra ao pastor Neil, que está em Salmo 57:1, e diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Estamos diante de uma, e o Senhor diz que Ele continua cuidando de nós. Deus abençoe. Eu vou deixar agora o pastor Neil assumir essa parte. Bom, meus irmãos, quem quiser me acompanhar, né, como a gente falou agora há pouco, agora é tempo de se afastar de abraçar, pelo menos devido
a esse problema que nós estamos passando, né, no mundo, né? Mais especificamente para a gente aqui. Mas eu vou cantar conosco aqui, ó, o hino 162. Então, hino 162. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar do dia ao fim, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar e sem cessar, vigia cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. Muito bem, obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos orar ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor agora abençoe a Tua palavra e abençoe os Teus servos que agora estão acompanhando, ó Pai, a nossa transmissão. Que o Senhor possa ensiná-los, confortá-los e que em breve, ó Senhor Deus, nós possamos estar reunidos mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, eu não sei quantas pessoas acompanham, né, os nossos cultos de quarta-feira, mas hoje a gente tem 71 aqui. Se a gente pensar que tem mais de uma pessoa assistindo junto, quem sabe a gente não está alcançando mais 100, né? Porque além desses, a gente está aqui, pelo menos tem aqui quantos? Tem 7, 2, 4, 8 pessoas aqui. Então, vamos lá. Nós estamos estudando o Tiago. E o pastor Viana, na semana passada, ele parou no verso 15. O verso 15, do capítulo 1, é claro. O verso 15 do capítulo 1 diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então vamos orar mais uma vez, vamos orar para que Deus abençoe sua palavra. Pai eterno, nós te agradecemos pelas Escrituras e clamamos que o Senhor possa nos ensinar um pouco delas agora, Pai. Muito obrigado porque o Senhor
preservou a tua palavra e nós temos ela completa. Que o Senhor abençoe aqueles irmãos que não têm, para que eles possam ter, e que com as porções que eles têm, que eles cresçam na fé, e ajude aqueles irmãos que trabalham, ó Senhor Deus, para que a palavra esteja completa nas mãos de povos que ainda não têm. Clamo que o Senhor abençoe esse instante, em nome de Jesus, amém. Muito bem, o verso 15 do capítulo 1 de Tiago, ele termina uma pequena seção que começa no verso 12. Aí a gente tem o verso 16, que ele une duas seções. Você pode perceber que o verso 16 é: não erreis, meus amados irmãos. Então a gente tem que só retomar um pouquinho de 12 a 15, para depois concluir esse pedaço, e no verso 16 já ligar com os 17 e 18, que este é o texto que eu quero conversar com os irmãos. O texto de 12 até 18, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Vou parar rapidamente, só para lembrar que este apóstolo, ele está falando o quê? Ele está falando sobre tentações, ele está falando sobre o crente ter paciência, ele está falando sobre a fé das pessoas, e aí ele chega no verso 12, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta tudo isso. Ele continua o texto dizendo: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E aí chegamos no verso que nós estamos: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, um versículo de ligação, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Muito bom. Então vamos lá. Falou sobre paciência, falou sobre tentação, falou sobre a fé, falou sobre prova. Ótimo. Aí vamos lá. Bem-aventurado o homem que suporta. Verso 12. Isso é importante para nós, porque a gente precisa aprender uma coisa. Meus irmãos, Deus pode nos tentar? Não, irmãos. Tudo que vem de bom é de Deus. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, Deus não vai tentar a gente. Deus, vamos imaginar que Ele teste a nós? Eu creio que sim. Mas Ele não testa para saber alguma coisa. Vamos sempre lembrar que Deus sabe todas as coisas. E se Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe do meu coração. Jesus conhecia o coração de Judas, por exemplo. Então, o que Deus precisa saber, se Ele sabe de todas as coisas? Não, irmãos. Quando Deus nos testa, para duas coisas. Uma coisa é para nos ensinar, outra coisa é para que a nossa fé cresça. Então aí Deus, Ele nos testa, não por causa dele, mas por causa de nós. Toda vez, eu gosto de dar esse exemplo, que eu dou uma prova para o meu aluno, é para saber o quanto ele sabe. O que eu sei, eu já sei. Por isso que eu ponho na prova aquilo que eu sei. Mas ele, através da resolução da prova, ele me mostra o que ele sabe. Eu creio que Deus faz isso com a gente. Deus, Ele não me prova para Ele saber alguma coisa. Deus me prova para que eu saiba o quanto eu sei dEle. Então a gente não coloca isso nas mãos de Deus, de jeito nenhum. E a gente vai entender melhor depois, quando a gente estiver nos versos 17 e 18. Porém, não é agora. A gente vai chegar nessa parte durante o estudo de Tiago. E uma coisa que eu tenho dito muito aos irmãos, também não é o diabo. O trabalho do diabo é tentar. É só isso. O diabo, meus irmãos, ele não faz com que eu faça qualquer coisa. Porque é o seguinte, ele tenta. Agora, o que é que eu faço com a tentação? Aí é um outro, percebeu que é uma outra história? Que é o que eu faço com a tentação. O trabalho dele é tentar. A Bíblia diz que ele é como um leão, que anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Por outro lado, a Bíblia também nos ensina
que resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, não é Deus que nos tenta. O texto não está falando da pessoa, de Satanás, mas eu estou incluindo aqui. Por quê? Porque o verso 14, que o pastor Viana já falou na semana passada, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a razão é a minha concupiscência. O motivo de eu pecar é a minha concupiscência. Aí sim, é porque eu quero, ótimo. Então, quando eu sou tentado, claro, por exemplo, por Satanás, ótimo. O trabalho dele é tentar. A partir daí, o que eu faço? Ou eu resisto, ou eu sou atraído. Porque ele tem poder para me atrair? Não, irmãos. Ele tenta. A atração está na minha vontade. E a ideia aqui, cada um é tentado quando atraído e engodado. A ideia é fisgado como um peixe. Essa é a ideia. Lança a isca e espera. Pensa numa coisa: ninguém, ao lançar a isca, vai lá embaixo e faz o peixe pegar a isca. Não, não. O peixe pega a isca porque ele tem uma vontade em relação àquilo. Da mesma forma, nós somos assim. Então, o maior culpado pelo meu pecado sou eu mesmo. Então, o maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Porque se a Bíblia me ensina que eu resisto ao diabo e ele foge de mim, é porque se eu resistir a ele, ele fugirá de mim. Essa é a ideia que a gente tem que aprender. Na verdade, a gente não pode tirar a culpa da gente. Mais uma vez digo, a gente sabe que o trabalho do tentador é tentar. O trabalho de Satanás é tentar. Esse é o trabalho dele. A pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos é: o que eu tenho feito, o que eu faço, o que eu farei, o que eu fiz com a tentação? É isso que eu tenho que pensar. Então eu quero incentivar os irmãos a olhar para o texto daqui a pouco, porque a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre os versos 13 e 14. Porque no verso 15, aí é uma coisa excepcional. A gente sempre tem ensinado, e nós vamos continuar ensinando, que não existe pecadinho nem pecadão. É verdade, irmãos. Não existe pecadinho nem pecadão. Para nós tudo é pecado. E Deus, Ele vai julgar a gente por tudo que a gente fez por meio do corpo. Essa é a ideia de nós chegarmos no tribunal de Cristo. Mas eu queria que você prestasse atenção no verso 15. O verso 15 fala sobre a concupiscência. Então quer dizer que quando eu sou atraído pela minha vontade, a Bíblia diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Opa, então o pecado está ali. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Irmãos, isso é muito, mas muito, muito importante para nós. Porque assim, nós precisamos pecar? Não, existem etapas. Aí é que está. Existe a tentação, existe um momento que eu sou atraído pela tentação, existe, no processo, existe uma parte do processo em que eu planejo isso daí, mesmo que seja muito rápido, mas existe um plano que dá à luz o pecado. E quando eu pratico a ação, aí a Bíblia diz que gera morte. Então é assim. Então vamos lá. É super difícil isso daqui, porque um texto como o de Cristo, por exemplo, que ele fala assim: você disse não adulterarás, mas se você olhar para uma mulher com desejo, você já adulterou. Está vendo como é? Como é difícil? É super difícil isso, mas você pode perceber, existe diferença entre você pensar em alguma coisa e realizar aquilo. Então, meu querido irmão, ainda dá tempo. Então eu quero dizer, ainda dá tempo de você pensar até 10, antes de você falar alguma coisa para a tua mulher, para o teu marido, para as tuas crianças, para o teu pai, para alguém no trânsito. Ainda dá tempo. Eu quero dizer a você que ainda dá tempo de você não clicar. De vez em quando você passa ali na internet e você pode não clicar. Dá tempo ainda, meu irmão, minha irmã, ainda dá tempo. Você teve a vontade, você foi atraído por aquilo, mas eu quero te dizer uma coisa: dá tempo de você não clicar.
Entende como é? Aí, sabe, na tua vida, você precisa ser honesto. Aí você, imagina, em algum momento você quer ser desonesto. Existe uma vontade, dá tempo ainda. Dá tempo de você fugir da aparência do mal. Dá tempo de você ser uma boa testemunha e sabe, não praticar o mau testemunho. Dá tempo. É só isso que eu quero dizer a você, tem diferença. Uma das coisas que a gente aprendeu nessa igreja, no ministério do pastor Viana, foi aquela ideia de: você pecou contra Deus, fale com Ele. Você pecou contra o seu irmão, fale com o seu irmão. Você fez alguma coisa que ofendeu a igreja, peça perdão para a igreja. A gente sempre aprendeu isso aqui, foi uma coisa boa, porque eu quero dizer a você, ainda dá tempo de você não pecar, ainda dá tempo de eu não pecar. Tem diferença. O pensamento, não estou dizendo que o pensamento não é pecado, e eu também não quero graduar pecado, não cabe a mim graduar pecado. Eu só sei que lá em 1 João diz que tem pecado para a morte, tem pecado que não é. Deixe Deus graduar isso aí. Não cabe a mim. Ele não me falou qual é o pecado que é para a morte, qual não é. Eu não sei qual é. A Bíblia não me contou. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero insistir. Ainda dá tempo. E aí cada um de nós vai pensar no que ainda dá tempo. Que Deus te abençoe. A quando você for fisgado, você conseguir escapar. Que Deus te abençoe. Vamos imaginar que você gosta tanto que o pecado é concebido, mesmo ali no teu coração está tudo pronto para pecar, que ainda dê tempo. É isso que eu quero dizer a vocês essa noite. Por quê? Porque uma coisa como essa depende da gente. Muito bem. O verso 16 realmente é um verso de ligação, porque você percebe que dos versos 12 até o 15 está falando sobre essa ideia de nós sermos tentados. Então, não é ruim ser tentado, porque quando a gente é tentado, nós temos a oportunidade de glorificar a Deus resistindo ao diabo. Então não pense que é ruim, não pense. Sempre lembre que nós somos pecadores e a tentação é algo natural em relação a nós. A nossa ideia é pecar, a nossa ideia é ser egoísta, a nossa ideia é ser desonesto, e cada um de nós tem um pecado, cada um de nós, é só olhar para os frutos da carne. Quando você olha para Gálatas, os frutos da carne, aquilo que acontece com o ser humano, não é com você. Você pode ter 1, 2, não quer dizer que você seja tudo aquilo que está ali, mas o ser humano é tudo aquilo que está ali. Ótimo. Então não é ruim ser tentado. A ideia é que é bem-aventurado. Por quê? Porque a tentação pode fazer com que você suporte. Então, se você suporta, que Deus te abençoe. Certo? Ótimo. Não colocamos a culpa em Deus, pelo texto. Faço algo paralelo, não culpamos o diabo também nessa igreja. Aqui nós aprendemos a não culpar o diabo. Deixe que o Senhor Deus o julgue. Deixe que o Senhor Deus trate com ele as coisas. E não vamos colocar desculpas. Não vamos fazer como o primeiro casal fez. Não vamos fazer. Foi a mulher, foi a serpente. Não. A ideia é a nossa vontade. Muito bem. Como disse até agora há pouco, ainda dá tempo de nós não pecarmos. Porque nós temos uma vontade. Essa vontade concebe o pecado. E aí o pecado consumado é que gera a morte. Dá tempo ainda. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Mudou o assunto. Por isso que eu estou dizendo que esse verso 16 é um verso de ligação no texto. O texto volto a dizer aos irmãos, está falando sobre tentação, está falando sobre prova da vossa fé, certo? Está falando sobre a paciência. Então, e assim vai, está falando dessas coisas, está falando de tentação e de repente toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Que coisa interessante, né? No verso 13, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Então, peraí, a tentação está no homem. Por quê? Porque o que Deus tem para nós são coisas boas. Deus não tem para nós tentação. Deus, Ele não nos tenta, irmãos. Volto a falar aos irmãos, é só lembrar
do salmista. No Salmo 73, não vou lá agora, no Salmo 73, o que o salmista diz? Ele diz que ele esteve quase caindo, e ele foi falando que os ímpios venciam, aí no meio do texto diz assim: até que entrei no santuário do Senhor e entendi. O Senhor testa para nos ensinar, para mostrar para a gente mesmo quem nós somos. Então, ninguém sendo de Deus, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E na verdade o verso 17 nos ensina algo maravilhoso, porque Deus não tenta, verso 13, e no verso 17 Deus dá boas coisas para nós. E o interessante é que essas coisas boas que Ele tem nos dado, desce dele próprio. E aí, só que tem essa ideia de Pai das luzes. Não existe textos paralelos a esse aqui. E o que significa isso? Se você perceber, no verso 18, vai estar falando sobre as suas criaturas. É interessante isso, porque Pai das luzes aqui, e aí é assim, a maioria dos comentários que eu li para poder olhar para esse texto, e eu gostei muito, eu achei muito interessante. O que seria o Pai das luzes? Seria o Pai daquelas estrelas que todos podiam ver naquela época. As estrelas que a gente vê hoje são diferentes daquelas, não todas, mas são diferentes, porque o céu muda. Mas Ele continua sendo o Pai daquelas luzes, e o Pai das luzes de hoje. O céu que a gente vê no hemisfério norte é diferente do nosso, de noite. Ele é o Pai daquelas luzes também. Na verdade, aqui a ideia é o Deus de toda a criação. O Deus que criou todas as coisas, Ele que não precisa de nada, muito menos tentar a gente, nos dá boas coisas. Ele tem uma boa dádiva, Ele tem um dom perfeito para nós. Aquele que não precisa de nada, muito menos nos tentar, é esse que não há mudança nem sombra de variação. E aí eu insisto, se você pensar na lua, ela muda durante o mês, ela muda. A lua é nova, crescente, aí depois ela vira cheia, minguante, e aí volta. Mas nele não há sombra, nem mudança alguma. Ele é o Deus da criação, meus irmãos. Este Deus que não muda de forma nenhuma, é Ele que cuida de nós. Então aí, vamos lá, porque a astrologia é uma coisa que, desculpa a gíria, é furada, porque cada época da humanidade viveu com um céu diferente do outro. A posição das estrelas muda durante a história do universo, e é assim. Eu estou no hemisfério sul, à noite eu enxergo um céu. O pessoal que está no hemisfério norte enxerga um outro céu, é diferente. Você talvez ouviu falar na estrela polar, a gente não enxerga essa estrela. Por outro lado, os irmãos, as pessoas do hemisfério norte, não enxergam o Cruzeiro do Sul. Então, Deus, diferentemente de sua criação, é que muda, Ele não muda. E a Bíblia diz que nem sombra de variação tem. E aí, o verso 18 fala o que Ele pode nos oferecer. Enquanto eu e você, o que nasce da gente? Na verdade, irmãos, a Bíblia está falando assim no verso 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aí vem o verso 15, que foi o verso que nós iniciamos. Depois, havendo a concupiscência concebido da luz, o pecado. Interessante, né? Tudo que a gente vai fazendo aqui, devido à nossa vontade, né, pode gerar pecado. Mas o que Deus gerou? Deus gerou novas criaturas. Verso 18. Quando ele fala no verso 17 que tudo vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, a Bíblia diz: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, peraí, do que ele está falando agora? Tiago está falando agora. Tiago está falando justamente do novo nascimento.
E aí, é claro, vamos imaginar, eu vi que um ou outro falou uma coisa diferente sobre esse nos gerou pela palavra da verdade, mas eu prefiro, e eu sempre olhei para esse texto dessa forma, pensar no novo nascimento. Enquanto a gente, pela nossa vontade, podemos gerar pecado, depois, verso 15, havendo a concupiscência concebido da luz o pecado, ele nos gera de novo. Então vou dizer mais uma vez, sabe aquela ideia de eu estou no trânsito, alguém me fechou, eu vou descontar ou eu vou xingar? Dá tempo, porque ele nos gerou pela sua palavra. A ideia é sempre, quando pensamos na regeneração, é que nós podemos mudar. Não existe na vida do crente aquela ideia de eu sou assim mesmo. Isso não existe na vida do crente, porque segundo a sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade. Excelente. Isso tem a ver com o que aconteceu no dia do nosso nascimento, em que nós um dia deixamos o ventre da nossa mãe e viemos a esse mundo. Ela nos deu a luz. Tem alguma coisa a ver? Não, porque foi gerado pela palavra da verdade. E aí eu pergunto, que mudanças nós estamos observando nas nossas vidas? Ou de vez em quando a gente está encontrando esses versos 14 e 15 da nossa vida? É uma preocupação que eu tenho em relação à minha vida e à vida das pessoas que estão ao meu lado. Que tipo de mudanças está acontecendo na minha vida? Uma das coisas que eu gosto de pensar é que quando eu me converto, eu deveria esquecer o passado. Esquecer. Eu não devia olhar para lá, porque eu não estou indo para lá. Eu devia olhar para frente, porque eu estou indo para Cristo. Então, por que eu olho tanto para trás? Por que eu penso tanto em mim? Algumas vezes para simplesmente olhar para o meu pecado e falar que tudo bem. Não, meus irmãos, por favor. Ele nos gerou de novo. Ele fez com que a gente nascesse de novo. O nome é novo nascimento. Então, se ele nos gera pela palavra, ele nos gera com um propósito. E aí, se você continuar no texto, ele vai dizer para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então isso é bom demais. Isso é bom demais. Porque se a gente pensar lá no começo, quando a gente olha o Senhor Deus gerando as coisas, e como Deus gera as coisas, o Senhor Deus, ele gera tudo pela sua palavra. E disse Deus haja luz, por exemplo, pela palavra. Da mesma forma que ele cria a luz nesse espaço, nesse tempo, ele olha para nós e diz: é nova criatura. Se você olhar para aquele texto, vai dizer: e viu Deus que era bom. Excelente isso daí, não é? Só que vamos lá, veio o pecado, a gente já estudou, a gente tem estudado isso, e o pecado arrasou com tudo. Vamos continuar. Mesmo o pecado arrasando com tudo, as coisas não terminaram, porque em Hebreus diz que ele sustenta tudo pela sua palavra. Agora vamos lá. Ele nos gera de novo. Nós temos a possibilidade de esperar. Volto a dizer, dá tempo. Não vou pecar. Não estou dizendo que é possível ficar sem pecar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que a gente tem a possibilidade de mudar. Aquela pessoa que não é gerada pela palavra não tem possibilidade de mudar pela palavra. Ela tem possibilidade de mudar, por exemplo, pela educação. Então vamos imaginar que em algum momento ela aprenda algo educada, ela fala: gostei disso, a partir desse momento vou mudar. Excelente. É uma transformação que ela vai do exterior para o interior. A nossa transformação é do interior para o exterior, é diferente. Uma pessoa pode mudar, por exemplo, pela disciplina. Então é assim, você pode ter certeza de uma coisa: para os malfeitores, eles estão por aí, soltos. Eles têm uma lei. Quando um malfeitor chega na cadeia, a lei é diferente. Então aquela é uma disciplina. É de fora para dentro. Ele respeita a lei. Então vamos imaginar o seguinte: a gente não tem mais acesso como tínhamos antes às prisões. Mas eu, mais jovem, cheguei a visitar o Carandiru. Então, se uma mulher está passando aqui, um preso se vira e olha para a parede, ele não pode olhar para nenhuma mulher que está visitando lá.
aqui na rua, um malfeitor faz isso? Não. Então a disciplina pode mudar a pessoa também, mas é algo de fora para dentro. Então, se for educação, pode acontecer de ele gostar daquilo, aquilo traz satisfação para ele aprende algo educado, ele muda. Um malfeitor que está na cadeia, por exemplo, o que acontece? Ele teme. Por temer o que pode acontecer com ele, ele muda de fora para dentro. Nós, irmãos, é pela palavra. Então é assim. Tem propósito ou não tem? Porque a Bíblia está dizendo aqui para nós que, verso 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Excelente. Se a gente olha lá para o início da Bíblia, e viu Deus que era bom. Mais uma vez, digo, o pecado destruiu tudo. Mas em Hebreus diz que ele sustenta tudo pela sua palavra. Eu te pergunto, será que Deus não tem me sustentado no ministério, no meu casamento, na minha vida como pai, como filho, como teu irmão em Cristo, com os meus irmãos carnais, com as pessoas que vivem ao meu lado? Será que não é Deus que tem me sustentado também? Pela própria palavra dele, que foi a palavra que me gerou? Pense nisso. Que contato nós estamos tendo com a palavra depois de sermos nova criatura? Que contato nós estamos tendo com a palavra depois de gerados por ela? Que contato nós estamos tendo com as Escrituras? Porque é pela palavra. Ninguém se converte porque o hino foi cantado. Já tenho discutido isso várias vezes com as pessoas. Eu me converti quando cantou aquele hino. Se aquele hino contém a palavra, e você ouviu aquilo alguma vez, talvez cantado, a palavra te tocou, mas não foi por causa do hino, foi porque o hino contém a palavra. É a palavra que gera a gente. Não existe uma outra forma. Não existe. Então você imagina, você veio a Cristo por causa de uma pessoa. Excelente. Aquela pessoa foi usada por Deus com a palavra. Ninguém salva o outro com testemunho, é com palavra. É a palavra que nos muda. A palavra que nos gera, a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos muda. Tem propósito. Então, essa noite eu quero deixar para você, que você possa ser diferente na sua vida. Lembre-se, é o pecado que acontece em mim por causa da minha vontade. Ninguém tem culpa disso, somente eu, porque decido. 2, Deus, Ele nos dá boas coisas, e Deus é tão bom para nós, tão bom, que Deus vem e nos gera de novo, com a possibilidade de sermos como, as suas primícias, de sermos pessoas diferentes, de aprender dia a dia. Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente continua, a partir do 18, e aí a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o Pai das luzes, porque o verso 18 vai dizer, segundo a sua vontade, verso 19, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E a gente vai continuar na ideia de sermos novas criaturas na palavra, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, meu Pai, eu agradeço pelas Escrituras, te pedindo que o Senhor nos abençoe, nos use para a tua glória, e também, ó Senhor Deus, nos faça pessoas que possam cumprir a tua vontade. Clamo pelo Senhor nas nossas vidas e também na vida do nosso país, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, nós estamos terminando o nosso culto de hoje, mais uma vez pedindo, o pastor Nil mencionou, e realmente temos aproximadamente 8 pessoas, praticamente são as pessoas que participam, estão trabalhando aqui para gravar. Mais uma vez eu peço para você, meu irmão em Cristo, que não venha no templo, nós vamos assistir em casa, pela internet, cumprindo até o nosso testemunho diante do que a ministra, enfim, o que o governo pediu para nós, e ele está fazendo uma coisa em prol das pessoas. Nós não podemos ser egoístas
e achar que nós somos imunes. Não somos, nós somos transmissores também, e nós não podemos ser a causa de alguém ficar doente. Então, eu reitero a recomendação para você tomar cuidado. Estamos numa situação de exceção. Na verdade, hoje à tarde o ministro da Defesa disse que estamos numa guerra, e realmente estamos numa guerra. Nós, cristãos, sabemos que temos uma guerra espiritual, por isso estamos na nossa campanha de oração 24 horas. Você pode entrar, deixa os seus comentários aí no nosso canal de YouTube ou no Facebook. Você que é membro de Vila São José, recebeu um convite individual para participar da campanha de oração 24 horas. Você pode fazer isso durante os próximos 30 dias, tá bom? E mais, quanto aqui, nós nos vemos então agora no domingo às 9 horas da manhã, pela internet, do mesmo jeito pela internet, mas nós vamos dar mais notícias até sexta-feira, porque cada dia, irmãos, tem algo diferente. A gente não está conseguindo ser atualizado. Até uma semana atrás não estava tudo isso. Agora o comércio está até proibido aqui em São Paulo. Eu sei alguns lugares do Brasil que está proibindo tudo, até shopping, etc., tudo fechado. Então nós, dia a dia, conforme vai se descobrindo a forma de amenizar ou de uma cura, de uma vacina para essa doença, nós vamos nos adaptando a ela. Cumpre ao cristão orar e dar o seu testemunho mesmo neste momento, tá bom? Então, inscreva-se lá para a oração 24 horas, não se esqueça de estar conosco domingo, 9 horas da manhã, tá bom? Na sexta-feira, repito, não teremos culto aqui. Você que costumava vir no culto da sexta-feira de manhã, nosso estudo bíblico não haverá. As congregações também estão suspendendo os cultos, mas daí cada congregação tem o seu grupo e ela vai falar lá dentro do que está acontecendo, tá bom? Nós suspendemos a maioria ou praticamente todos os cultos presenciais, tá bom? Vamos orar mais uma vez. Deus abençoe. O pastor Neil tem alguma coisa para falar? Pode vir aqui, pode falar aqui, pastor. Eu só vou falar dos pedidos de oração, assim, para a gente lembrar mesmo. Talvez passou acho que é timeline, fala timeline, tá certo? Pelo chat, isso. E talvez você não viu, mas a irmã Lidiane, ela pede oração pela irmã Lídia. Ela vai ter uma avaliação médica no dia 25. A irmã Cida de Oliveira, ela pede oração pela salvação da família dela. Nosso irmão David, ele pede oração pelo Vitinho, tá bom? Pela Camila e pela Marcinha, que estão acamados com virose. A irmã Francisca pede oração pela irmã Cida. Nós estamos orando por ela há um tempo. Ela foi internada hoje com suspeita de trombose. E o Ricardo pede oração pelo João Lucas. Ele estava muito gripado, tá bom? E tossindo muito. Então, que a gente lembre de orar. E eu queria dizer que os irmãos fizeram muita falta. É difícil pregar sem vocês aqui, de verdade. Mas em tempos de exceção, agimos com forma de exceção. Não se esqueçam, versículo que é válido para qualquer lugar, qualquer tempo, e você pode usá-lo, que está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Eu vou orar pelos enfermos ou pelos que eu lembrar, e você não se esqueça, você ouviu, dá até para voltar o vídeo depois e pegar para lembrar desses nomes aí para você orar, tá bom? Senhor, muito obrigado, nós te louvamos, ó Pai, por podemos estar aqui cultuando o Teu nome, Senhor Deus, e nós te clamamos, mais uma vez, Senhor Deus, que o Senhor possa dar inteligência a esses homens, aos cientistas, para que achem a cura ou a forma de amenizar, Senhor Deus, os efeitos tão drásticos desta doença. Pedimos também, Senhor Deus, por aquelas pessoas que estão ali escrevendo, clamando, Senhor Deus, por doenças e por coisas individuais, coisas mais que necessárias, como pela irmã Lídia, Senhor Deus, abençoe, Pai, o exame, e nós sabemos que ela não tem passado bem, que o Senhor possa curá-la segundo o Teu poder. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a Marcinha, Senhor Deus, o Vitor e o seu filho Vitinho, Senhor Deus, abençoe-os, Pai,
naquela enfermidade, que o Senhor possa curá-los, e que não seja, Senhor Deus, essa doença, Pai, que é tão grave, que eles possam, Senhor Deus, ser um resfriado mais comum, mas o Senhor sabe, o Senhor está no controle. Pedimos ao Pai que o Senhor abençoe a irmã Cida, a esposa do pastor Enedino, Senhor Deus, abençoe, Pai, com essa entornação e essa trombose, que o Senhor possa abençoá-la, Senhor Deus, e que ela possa, Senhor Deus, se recuperar, porque o Senhor tem poder. Pedimos pela irmã Cida também, Senhor, e pela salvação dos familiares dela, Senhor Deus, e também dos nossos. Clamamos, Pai, pelo pastor Clodoviro, Senhor Deus, pela irmã Betânia, irmã Lourdes, onde estiverem lá, Senhor, pelo irmão Manuel, pela irmã Francisca e tantas outras pessoas, Pai, já com idade, algumas bem enfermas, mas que o Senhor tem poder para curá-las. Nós estamos aqui, Pai, clamando e pedindo Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, Deus abençoe.